Olá, hoje a nossa conversa é com Lucas de Matos Brito, agricultor com mestrado em ecologia, para falar um pouquinho sobre os impactos dessa pandemia na agricultura. No mundo inteiro, né, a pandemia trouxe diversas maneiras, diversos modos diferentes de pensarmos, né, sobre o meio ambiente, inclusive a pauta do meio ambiente tem meio que se tornado uma pauta mais discutida entre as pessoas, né? As pessoas têm visto um pouco mais essa questão ambiental como preocupante, e aí tiveram vários movimentos, tivemos a PL 910 com a participação efetiva das redes sociais, onde as pessoas fizeram um abaixo-assinado junto com diversos artistas, enfim. A pandemia, com seus diversos aspectos negativos, tem trazido, sim, novas perspectivas de vida, digamos assim, e de pensar. Aqui comigo, como já falei, nosso convidado de hoje é Lucas de Matos Brito, agricultor com mestrado em ecologia. Lucas, primeiro queria agradecer a tua disponibilidade, né, por aceitar esse nosso convite aqui para ter essa conversa, né, tão importante, até porque se ninguém plantar, as outras pessoas todas também não comem, né? Então a agricultura é de suma importância em qualquer momento, inclusive durante uma pandemia. Queria te agradecer e queria que tu começasse, Lucas, se apresentando um pouco mais aqui para o pessoal. Nossa, Camila, agradecer aí também o convite, né, a oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho e, e isso, né, como ele pode vir a nos auxiliar agora nessa situação. Então, como você colocou aí, né, eu tenho essa formação em biologia, com mestrado em ecologia, e hoje sou produtor de café agroecológico, em Guaramiranga. E aí, paralelo a isso, aqui em Fortaleza, a gente tem uma área que chama Floresta Urbana Sombra do Cajueiro, e além de ser uma sala de aula para experimentos agroflorestais, agroecológicos dentro da cidade, é um espaço de integração maior, tanto para crianças quanto adultos terem essa oportunidade de, dentro desse contexto urbano, se integrarem com a natureza, botar o pé no chão, subir numa árvore, por aí. E dentro dessa perspectiva, Lucas, aí de uma pandemia, né? E que a gente percebe que as pessoas tiveram mais tempo em casa e, consequentemente, mudaram muitas delas alguns hábitos. Por exemplo, mais pessoas tiveram como se apropriar melhor dos seus alimentos, entrar mais na cozinha, né? Preparar ali uma comida com mais calma, entender todo o processo. Porque mesmo quem já tivesse um hábito de cozinhar, geralmente faz um pouco mais corrido, ou então come fora porque não é tão prioridade assim cozinhar dentro da correria do dia a dia. Para você, né? Como é que você vê esse impacto da pandemia nessa preocupação, nessa mudança, digamos assim? Essa mudança realmente, né? De paradigma, digamos assim, da preocupação com o alimento, com o próprio meio ambiente nesse contexto? Eu acredito que sim, eu acredito que há um processo inicial, né? Assim, bem inicial, dessa mudança de paradigma. A gente está tendo essa oportunidade de ter mais tempo em casa, como você colocou, ter mais calma para preparar o alimento. Aqui mesmo a gente nunca recebeu tantas chamadas de pessoas pedindo dicas e auxílios de como poderem fazer suas hortinhas em casa, né? A gente recentemente começou a divulgar mudazinhas de hortaliças para as pessoas fazerem a horta em casa. E ficamos impressionados, porque em 2 dias acabou, assim, todo mundo, né? Então, nunca a gente percebeu uma procura tão grande por ter esse tempo. E aí eu acredito que as mudanças vão haver ainda outras mudanças a longo prazo, né? O que a gente tem visto aí é que essa questão pontual da pandemia talvez não seja tão pontual, né? Seja uma coisa ondulatória, que vai e volte. Então, é provável que as pessoas busquem caminhar no sentido de fortalecer a imunidade própria, né? E aí isso vai gerando um efeito cascata que, para ter essa imunidade fortalecida, elas vão precisar buscar alimentos produzidos de maneiras mais sustentáveis e por aí vai. Eu acho que isso são possíveis efeitos ainda, né, que a gente vai ver desse processo. Lucas, a gente sabe que a agricultura, né, não a agricultura dita aspas convencional, né, e o agronegócio,
As grandes monoculturas, elas são parte bastante, digamos assim, importante nessa questão da pauta ambiental, né? Do desmatamento, do desgaste, enfim, a agricultura que é tão importante ao mesmo tempo para a nossa subsistência, na verdade é como se fosse um paradigma, né? Um paralelo. Ao mesmo tempo que ela é importante, mas a gente vê que degrada bastante o meio ambiente, o solo, enfim, tem a questão do gado. Como é que você enxerga a importância de mudarmos aí a visão sobre tudo isso? Porque, por exemplo, você planta o café agroecológico lá na Guaramiranga, agroflorestal, né, que são meios, temos meios alternativos, inclusive muito antes do agronegócio já existia a agricultura convencional que não se utilizava da monocultura, nem dessa quantidade absurda de agrotóxicos, né? Qual a importância de a gente começar a enxergar, voltar, na verdade, a enxergar essas outras maneiras de plantio, essas outras maneiras de ter acesso ao alimento, longe para que a gente se distancie dessa prática que degrada o meio ambiente? É possível uma agricultura que não degrade o meio ambiente? Com certeza é possível. Como você colocou, a gente tem que voltar, né, para entender esse processo. Como você disse, a agricultura convencional, comum, antes era essa, da agrofloresta, da integração. Né? Essa agricultura que a gente vê hoje de insumos químicos, né, agrotóxicos e fertilizantes, tudo, a gente tem que entender que foi uma agricultura criada pós-guerra, para dar vazão às ferramentas criadas na guerra, na Segunda Guerra, né? Então, veio a partir daí. Então, é essa agricultura que destrói, que desertifica, que acaba com o solo. Mas existe essa outra agricultura, né? Essa agricultura de processo, que busca captar a inteligência inerente da natureza e colocar ali num desenho onde a produtividade aumente. Né? Por exemplo, o Ernest Götz, que é um suíço que mora na Bahia, ele trabalha dentro dessa linha da agricultura de processos, né, que é comumente chamada de agricultura sintrópica, e nas áreas produtivas dele, além dele ter um dos melhores cacaus do mundo, as áreas produtivas dele conseguem ser até 3 ou 4 vezes mais produtivas do que as áreas do entorno que não utilizam desses processos, né? Dessas áreas que estão trabalhando à base de insumos e não processos. Então, é possível. A gente vê também a turma da Fazenda da Toca, do Pedro Paulo Diniz, também trabalhando isso em larga escala, produzindo. É um outro paradigma de produção, né? A gente produzir alimento à medida que a gente aumenta as florestas. É o contrário do que a gente está acostumado a ver, né? Que é o desmate para que a agricultura venha. A gente pode estar fazendo agricultura florestando, plantando árvores, plantando alimento diversificado, né? E é isso, ao contrário do que muita gente pensa, porque uma das falas, digamos assim, dos grandes aí da agricultura é dizer que não tem como fazer um grande plantio para dar conta da quantidade de pessoas que tem para se alimentar no país, se você fizer essa coisa da agricultura familiar, sem agrotóxicos, né? Eles usam muito esse argumento como se o único meio fosse aquele da monocultura, mas ela vai justamente num caminho oposto, né? Queria que tu falasse um pouco também, hoje as pessoas se preocupam mais, entrou, digamos assim, no time da moda, né? A questão dos orgânicos, né? E frente a isso, a gente já tinha há muito tempo também a questão agroecológica, né? Que voltou meio em pauta, só que acaba que os orgânicos estão lá mais na frente, digamos assim, quando a gente fala no sentido de conhecimento das pessoas. Queria que tu me falasse, explicasse para as pessoas a importância. Eu fiz uma entrevista recente com a Conceição Trucon e ela estava falando sobre, a gente estava falando sobre imunidade, sobre a resposta imunológica do corpo, e ela estava falando sobre a importância desses alimentos serem íntegros no sentido de que quanto mais degradado o solo, esses alimentos também vão ficar mais pobres, né? Por exemplo, a maçã que a gente come hoje, que a gente compra no supermercado, a maçã da agricultura convencional, ela é diferente, por exemplo, da maçã que a gente comia quando os nossos avós plantavam naquela terra que o solo era rico
de que maneira isso influencia? Essa monocultura, essas grandes agriculturas influenciam diretamente no alimento? A, a Ana Primavera, né, que é uma matriarca assim, da agroecologia, desse estudo, ela diz que a gente deve olhar, não é nem para aquela planta de interesse, e sim para o solo. Né? A gente tem que olhar para o solo, para que um solo saudável, ele vai produzir plantas saudáveis, ele vai possibilitar que essas plantas estejam ali saudáveis, fortes, resistentes a potenciais, né, elementos nocivos no ambiente. E, como eu disse, essa agricultura da monocultura, por não trabalhar à base de processos, ser uma agricultura de insumos, ela, ela esgota a terra. Né? No ano você bota uma quantidade X de nutrientes, no ano seguinte tem que botar 2x ou 3x. A mesma coisa acontece com os produtos, né, os venenos utilizados para acabar com as ditas pragas. Um ano você bota uma quantidade, No outro tem que aumentar. Isso, porque você acaba que você faz uma seleção genética naqueles animais, né? E seleciona os mais fortes. Aí no ano seguinte tem que botar mais e mais. Então, essa agricultura da monocultura, ela acaba que é nociva em todas as etapas do processo, né? Desde a produção desses insumos químicos até o processo de degradação e de desertificação do solo, por aí vai, né? É interessante que ao mesmo tempo que a gente vê esse questionamento dessa turma, né, dos grandes produtores de monocultura, ao mesmo tempo que a gente vê esse questionamento quanto à quantidade de alimento a ser produzido, a gente vê também nas matérias, quando a gente dá uma pesquisada, as circunstâncias onde caminhões e caminhões levam determinados produtos para o lixão para poder equilibrar a balança comercial. Né? Então, claramente há outros interesses aí nesse jogo que devem também ser olhados. Né? E hoje a gente já sabe também que boa parte da comida que vai para a mesa do brasileiro vem da agricultura familiar, né? E dentro desse contexto da pandemia, é importante lembrar também para as pessoas que quanto mais próximo o alimento de você, né? Por exemplo, o Lucas aí na Sombra do Cajueiro, ele faz uma produção, tem milho, né? Tem diversos insumos aí. E o Lucas planta até tipo um grande quintal verde, né? Aí na casa do Lucas. Então, é possível você manter essa dinâmica de consumir só o que está mais próximo? Por exemplo, as pessoas se preocupam, mas não vai ter maçã, não vai ter, não sei, uva, né? Como é que tu percebe isso? É possível a gente manter uma alimentação realmente próxima aqui, falando do nosso contexto, por exemplo, Fortaleza, Ceará? Uhum. Esse processo ele passa por essa mudança cultural também, né? Porque a gente se acostumou a isso, a comer a maçã todo dia. Se a gente quiser comer maçã, a gente come a maçã. Mas quando a gente se aproxima dessa natureza desse cultivo, a gente percebe que mesmo onde a maçã produz, ela tem sua estacionalidade, né? Ela produz em determinada estação. Então, são meios geralmente não saudáveis que são utilizados para que aquele produto possa estar sempre disponível. Né? Então, nesse sentido, o que a gente busca fazer aqui na Sombra também, através dessa produção, é aproximar as pessoas disso. Porque quando a gente aproxima, quando as pessoas sentem isso, ocorre uma mudança que eu acho que não vem na compreensão racional, sabe? Mexe em outro nível. É como a gente tem atividade com as crianças e tinha um determinado garoto que ele não comia as frutas, ele não gostava, né? Tinha uma rejeição muito grande. E aí a gente fez uma atividade e foi no pé de acerola e ele pegou a acerola e comeu. E comeu naturalmente, né? E pegou outra e comeu. E quando o pai dele chegou, a gente contou, ele disse: "Nossa, sério, ele comeu isso?" E a gente comeu. E é esse efeito, né?
dessa percepção, dessa integração no outro nível, né? Quando você vem numa horta e você vê as plantas crescendo e você vê de repente uma lagarta numa folha de couve e você entende o sistema como um todo, você deixa de ter aquele nojinho, né? Assim, aquela rejeição quando você vê uma lagarta numa folha comprada, por exemplo, na feira de orgânicos. Você entende que aquilo é um sinal positivo, né? De que aquele Que alimento faz está sendo parte, né? isso, né? Então, eu acho que é isso, né? Aqui na cidade não tem como a gente chegar nessa autonomia de produção, de fato, né? Porque a gente não tem área verde suficiente, mas a gente pode ampliar. A gente pode ampliar, e quanto mais a gente busca esses núcleos próximos, mais isso se fortalece, né? E aí acaba que é uma agricultura onde você está próximo, né? Por exemplo, você tem a oportunidade de ter uma relação, assim, vamos dizer, mais próxima, como você tem, às vezes, com um médico, ou com um advogado, ou com um terapeuta, né? Você não vai ser atendido por qualquer pessoa. Você quer conhecer e quer entender para ver se afina. Isso é importante na agricultura também, né? Você está ali e não é só um selo, é você tendo presenciado e visto e compreendido. É uma outra relação de troca, né? De integração com o alimento. Bacana. O Lucas, gente, ele tem o Café dos Matos, né? Que é um café agroecológico feito nesse sistema agroflorestal aqui em Guaramiranga, né? E ele tem uma plantação, assim como outros cafés, né? Guaramiranga já tem essa cultura aí dos cafés. O Lucas vem trabalhando já há algum tempo. Há quanto tempo, Lucas, tu vem trabalhando com café? Eu estou com café há uns 5, 6 anos. Pronto, e aí há uns 5, 6 anos ele vem trabalhando nessa sistemática do café agroflorestal. Lucas, primeiro eu queria que tu explicasse um pouquinho rapidamente, né? Nosso tempo está se encerrando, mas queria que tu explicasse um pouco sobre o que é esse café agroflorestal hoje, né? O supermercado a gente tem uma quantidade maior, digamos assim. Antes a gente só tinha um café específico. Hoje a gente já tem o Conilon, né? Hoje a gente já tem uma variedade maior de cafés 100% arábica, né? Mas a maioria de marcas de fora do Ceará, né? Do Sul, enfim, dessas também culturas cafeeiras, mas que aqui a nossa cultura cafeira é muito forte, né? Aí na Serra da Guaramiranga ali e tal. Eu queria que tu explicasse um pouco esse conceito do café agroflorestal. Tá. Então, o café geral, né, esse café comum que a gente toma, quando a gente vê essas plantações de café em Minas, geralmente são monoculturas de café, certo? Quando teve a primeira onda do café, 1820, 1830, 40, no maciço de Baturité, tentou-se imitar esse processo. Então, a floresta foi derrubada e foram instauradas monoculturas de café. Com poucas décadas, isso exauriu a terra, né? E a produção caiu. Então, eles retomaram a produção através da implementação da engazeira. Começaram a plantar o café junto com a engazeira, que é uma árvore que cresce acima do café e sombreia esse café. A partir do momento em que você tem um extrato de árvores, né, e uma produção agrícola, isso em si já é uma agrofloresta, certo? Então, começou-se a expandir novamente o café dentro dessa perspectiva dessa agrofloresta de café e engazeira. O café que a gente está produzindo hoje, a gente chama ele de agroecológico, né? Que é como se fosse um incremento a mais nisso. A gente tem um café sombreado, só que ele não é sombreado por uma espécie, ele é sombreado por uma diversidade de espécies, inclusive outras espécies produtivas, né? A gente tenta colocar o café no local que ele ocuparia no seu lugar de origem, lá na África, de onde ele veio, né? Que é um elemento da floresta, que fica ali no extrato baixo, médio da floresta. Então é isso, é um café produzido respeitando os processos ecológicos e naturais, mais ou menos. Qual o diferencial desse café sombreado, Lucas?
Ó, o café sombreado, ele, como eu disse, é como, é Mas como o se que, a que gente traz algum diferencial para o grão do café, para o sabor do traz, café? Não, é isso que eu quero dizer, é como se a gente pegasse uma pessoa que tem uma alta aptidão artística, por exemplo, né, e quisesse colocar ela para desenvolver cálculos elaborados de matemática. Vai ter um bloqueio, né? Se ela ficar ali muito martelando, pode até ser que ela produza. O café, como eu disse, o local de origem dele é dentro da floresta, né? Então, quando a gente respeita isso, ele é capaz de internamente produzir seus melhores compostos, seus melhores elementos. É diferente da gente pegar aquele café e jogar num sistema de monocultura sem cobertura, onde a gente faz ele produzir através da aplicação massiva de insumos, né? Como se fosse, sei lá, uma coisa fictícia, né? Ele está produzindo vários grãos, mas aqueles grãos ele não tem a potencialidade máxima que o café tem quando ele está sendo cultivado dentro daquela circunstância original dele, sabe? E aí, quanto mais a gente imita isso, melhor é o café. Esse ano, o café que ganhou o prêmio de melhor café do Brasil é um café cultivado dentro do sistema agrocintrópico, né? A turma lá do Alto Caparaó. E o que se acredita é isso, é que essa alta combinação de compostos, de sabor e aroma e tudo, eles vêm ao máximo quanto melhor a gente consegue replicar as condições de origem dessa planta. Mais ou menos isso. Muito bacana. E, Lucas, como é que a gente tem acesso a esse café, né? Por exemplo, o café dos matos, né? As pessoas ficam, às vezes, é que nem a questão dos alimentos próximos, né? A pessoa, às vezes, não sabe por onde vai, qual viés, né? Queria que tu explicasse para as pessoas onde é possível adquirir. O Lucas, inclusive, a safra do próximo café, a próxima safra do Café dos Matos sai em setembro. E o Lucas já criou uma sistemática tanto para ajudar na produção, na colheita e tal, na questão da rentabilização também, né? De toda essa parte, porque antes do café ser colhido, tem todo um processo, né? E tudo isso gera custos. E o Lucas criou uma sistemática para que ele conseguisse viabilizar de uma maneira melhor, digamos assim, a safra de setembro, que é antecipando, né? Você pode comprar antecipadamente o café antes que ele esteja colhido, né? Isso queria que tu explicasse um pouquinho, Lucas. Massa. Tá. Então, respondendo à primeira pergunta, hoje o café está disponível aqui na Floresta Urbana Sobre do Cajueiro e no restaurante Mandi, né? Então, a gente está nessa parceria há um tempo. E em breve para a turma do Trairi, lá no Coringa Agrofloresta, né? São os 3 pontos assim que estão acontecendo. Essa campanha, como tu colocaste aí, a gente está fazendo para nosso interesse é sempre melhorar. Cada ano a gente quer melhorar mais esse café, né? Então, isso requer umas instalações, alguns preparativos, pré-colheita e pós-colheita. E aí, associando isso, né, com essa necessidade de captar recursos, né, que alguns das nossas movimentações acabaram que deram uma diminuída com a questão da pandemia, como muitos, né? Então, é uma maneira de viabilizar esses recursos, certo? E, terceiro, é uma maneira de aproximar, né, criar uma nova relação de consumo, né? É uma campanha onde a gente acaba que se aproxima. E aí a campanha funciona dessa justa maneira. A pessoa entra com colaboração de qualquer valor, né? Eu gosto de dizer sempre que a fé de que o trabalho vai funcionar é mais importante do que qualquer valor, né? Mas a pessoa contribui com qualquer valor e esse valor é convertido em crédito. E aí, a partir de setembro, a colheita a gente vai iniciar agora, no começo de julho. Aí tem colheita, secagem,
tem um beneficiamento do café, e a partir de setembro a gente já vai ter esse café pronto para consumo. E aí, a partir desse momento, a pessoa vai poder trocar esses créditos pelo café com desconto em relação ao valor, né? Por exemplo, se o café estiver sendo vendido a R$ 20 o pacote, a pessoa que vai trocar em créditos, para ela vai sair a R$ 18, por exemplo, né? É uma maneira da gente se ajudar, se aproximar e viabilizar o nosso melhor café possível esse ano. Mas de que maneira é feita essa transação? É por transferência? Onde que a pessoa pode pegar esses dados? Pronto, aí a pessoa ela pode entrar em contato, tem a página do Instagram, Café dos Matos, né? Tem esse canal, ou pode ser com o meu WhatsApp pessoal. E aí, como está sendo uma coisa, não sei nem como colocar, mas as pessoas estão entrando em contato comigo e aí essa contribuição está sendo feita via transferência. Bacana. Pois então, lá no @Café dos Matos, é com 2 T's ou é um T? 2 T's, né? Matos com 2 T. Café dos Matos com 2 T's, para poder você já garantir aí um café de qualidade, agroecológico, vindo aqui da Serra de Guaramiranga, ou seja, só descer a serra, o café já chega na sua casa, né? Uma maneira de viabilizar essa colheita do Lucas também e de você adquirir um produto de qualidade e de pertinho de casa, que Guaramiranga é logo aqui, né? Você adquirir um café que fica a 1 hora e pouco de Fortaleza, é assim, extremamente gratificante, né? Porque você está ali criando, como a gente conversou aqui durante todo esse papo, essa proximidade, né? Você sabe de onde é que você sabe a origem daquele café, né? Você sabe que ele é um café puro, digamos assim. Você conhece e fala com o produtor, manda o WhatsApp, né? Que é meio que criando, voltando a essa sistemática aí de comunidade, digamos assim, né, Lucas? Sim, com certeza. Pois, Lucas, queria agradecer essa nossa conversa. Vou colocar aqui também todos os contatos, vou colocar aqui o WhatsApp do Lucas, o Instagram, para caso você queira aí, adquirir o Café dos Matos. Obrigada, Lucas. Massa, Camila. Sou grato também aí pelo convite, por essa oportunidade aí de falar desse trabalho. E fica o convite, né, para que as pessoas entrem em contato e que, após esse processo de maior isolamento passar, que, tendo uma oportunidade, que subam a serra para conhecer lá as produções. E também tem a Floresta Urbana, né? Isso, ou aqui mesmo, eu trabalho aqui da Floresta Urbana, e ser participante nisso, né? Tá se alimentando à base da propagação de florestas, né? Então você toma o seu café sabendo que você está semeando florestas ali naquela xícara, né? Muito bacana. Quem quiser. Vou deixar também o @ aqui, né, da Sombra do Cajueiro, Floresta Sombra do Cajueiro, que é esse espaço de área verde grande, que tem muito espaço para a criançada correr, tem diversas atividades, tem aula de yoga, tem diversos ensinamentos com o Lucas, com o pessoal que trabalha junto com ele. É muito bacana e vale também conhecer esse espaço que a gente vai deixar aqui, Floresta Sombra do Cajueiro. De novo, obrigada, Lucas. Valeu, Camila, gratidão.